Olá a todos, aqui é Alexandre, sou professor online e nesse vídeo vou mostrar todos os tempos verbais desde o primeiro livro, que é o livro 0 ou o livro 1, até o último livro, que geralmente é o livro 5. Então nesse vídeo você vai saber tudo que você vai aprender no seu curso de inglês, desde a primeira aula até a última. E esse é um vídeo que eu posterguei por muito tempo mesmo, porque eu sabia que ia dar muito trabalho. Para você ter uma ideia, só essa apresentação aqui foram mais do que 5 horas para deixar tudo bem preparadinho de uma maneira visual e fácil de entender. Então agora vamos começar a apresentação aqui no meu computador. Então aqui um resumo de todos os tempos verbais que vocês vão aprender nesse vídeo, que são esses 12 tempos verbais aqui. Sendo que desses 12 tempos verbais, esses 9 primeiros tempos verbais nós temos no português, usamos da mesma maneira, então é muito fácil você entender eles. Eu vou dar alguns exemplos de cada um deles. E esses 3 últimos nós não temos no português, mas eu vou explicar de uma maneira que fica muito fácil para você entender. Eu não vou explicar em detalhes todos os tempos verbais, mesmo porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas eu vou dar uma explicação simples e o suficiente para você entender cada tempo verbal. Eu vou dividir esse vídeo em 4 partes, começando com Simple Tenses, que são esses mais simples, que seriam Simple Present, Simple Past e Simple Future, que são os mais simples, são os que nós aprendemos primeiro. E depois nós temos os Continuous Tenses, que são o Present Continuous, Past Continuous e Future Continuous. Você pode perceber que todos eles têm a palavra Continuous. Uma observação rápida, sempre quando você vê o termo Continuous ou Progressive, geralmente o americano usa a palavra Continuous e o britânico usa a palavra Progressive. Mas é praticamente a mesma coisa. E sempre quando você vê esse termo, você pode ter certeza que vai ter o ing, ou seja, seria o nosso gerúndio no português, que seria o nosso an. Então aqui nós temos o Present Continuous, Past Continuous e o Future Continuous. E todos eles vai ter o ing, que é o nosso gerúndio. Depois nós temos os Perfect Tenses, que é o Present Perfect, Past Perfect e Future Perfect. E você pode perceber que todos eles têm o termo Perfect. E mais uma observação, sempre quando você vê o termo Perfect, você vai ter o verbo no particípio. Aquela terceira coluninha dos verbos, você pode perceber quando você vê aquelas colunas dos verbos irregulares, que é o presente, o passado e o particípio. E aquela terceira coluna, que é o particípio. Que no português, todos os verbos terminam com ido e ado. E a última parte do vídeo é o Perfect Continuous Tenses. Então você pode perceber que todos eles têm o Perfect Continuous, ou seja, se tem o Perfect Continuous, então vai ter o verbo no particípio, que é a terceira coluninha, que é o ido e o ado, e vai ter o verbo com ing, que seria o nosso gerúndio. Então agora vamos começar com Simple Tenses, que são os que nós aprendemos primeiro quando estamos fazendo o curso de inglês, e são os mais simples e por isso que eles chamam Simple. Simple Present, Simple Past e Simple Future. E nós temos todos os 3 tempos verbais. Esses 3 tempos verbais são os mais usados e são os que nós aprendemos primeiro no curso de inglês. O Simple Present é o verbo na forma pura dele, a única diferença é que coloca um S quando for recheate. O Simple Past é só você colocar um ed no final. E o Future é só você colocar um will, mas não se preocupa que eu vou explicar melhor cada um deles. Então vamos começar com o Simple Present e eu vou dar 2 exemplos de verbos, que é um verbo regular e um verbo irregular. E por ser Simple Present, ou seja, está no presente, então não importa se o verbo for regular ou irregular. Ele vai ter a mesma forma, a forma pura dele é a forma presente. E quando for o recheate, só que você tem que adicionar o S. E olha só que interessante, se você for comparar com o português, olha só a diferença da nossa conjugação. Então no inglês é muito mais fácil, muito mais simples, é praticamente o mesmo verbo. A única diferença é que quando for recheate, você coloca um S. E olha só a variedade de verbos no português. Então são vários verbos, cada pronome é um verbo diferente. Então eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha e assim por diante. Então eu falo a verdade, eu sinto dó dos americanos que tentam aprender o português, porque o português é muito complexo. Eu tenho dó e, falo a verdade, eu tenho admiração do gringo que aprende o nosso idioma, porque é muito difícil. Realmente o português é extremamente difícil. E se comparar ao inglês, você pode perceber que o inglês é extremamente fácil. A conjugação deles é extremamente simples. É o mesmo verbo e você colocar um S quando for recheate. E para fazer pergunta é muito simples, é só você colocar o do, só que quando for recheate, tenta imaginar o do roubando esse S da terceira pessoa. Eu fiz até uma animaçãozinha aqui do do roubando o S. Então tenta imaginar isso, imagina o do roubando esse S e transformando o do em does. E aí você coloca o ponto de interrogação. E agora o Simple Past. Então vou usar 2 verbos, o verbo regular e o verbo irregular, porque nesse caso tem diferença.
Então, quando for um verbo regular, é muito simples. É só você colocar o ed aqui e você coloca o verbo no passado. Muito simples. Olha só essa conjugação. I worked, you worked, he worked, she worked. É tudo worked. Só que quando for um verbo irregular, você tem que usar a forma irregular dele, que é o caso de drive, e o passado de drive é drove. Então essa é uma partinha chata, porque quando for um verbo irregular, você tem que colocar o verbo no passado. Mas, para falar a verdade, são poucos os verbos irregulares. A maioria são verbos regulares. E só para fazer uma comparação aqui com o português, olha só a complexidade do português. Eu trabalhei, tu trabalhaste, e assim por diante. Então olha só como é difícil para o gringo aprender o português. Mas como eu falo, cada um com seus problemas. A gente teve a sorte de nascer aprendendo português e agora tem que aprender com o inglês, que é muito mais fácil. Mas agora fazer a pergunta também é muito simples. Lembrando que quando for o presente você usa o do, só que no passado você usa o did. Só que nesse caso, o did ele indica que o verbo está no passado. Se ele está indicando que o verbo está no passado, então não há necessidade de você colocar o ed. E só mais uma observação aqui. Sempre quando você usa o did numa pergunta, o verbo volta para o presente. Porque a função do did é falar que o verbo está no passado. Então não tem por que você usar o did e o verbo no passado. A mesma coisa você falar, vou subir lá em cima. Se você vai subir, é lógico que vou em cima. Ou vou entrar lá dentro. Você vai entrar, é lógico que você vai entrar dentro de alguma coisa. Você usar o did e o verbo no passado é a mesma coisa. O did ele já está falando que o verbo está no passado. Então não há necessidade de você colocar o ed. Então nesse caso coloca o did, o verbo volta para o presente. E quando for um verbo irregular, você coloca o did. Então o drove, que estava no passado, ele volta para o presente e fica drive. E é só você colocar ponto de interrogação. Então muito simples, muito fácil. E agora vamos aprender o Simple Future, que é muito simples. Nós também temos o português, independente se é um verbo regular ou irregular, não importa, porque ele não muda a forma. É só você colocar o verbo auxiliar will. Então, da mesma forma que o do conjuga o verbo no presente, o did conjuga o verbo no passado e o will conjuga o verbo no futuro. Então, se colocou o will, ele já está falando que o verbo está no futuro, que é bem diferente do português. Olha só a nossa conjugação. Se for ver, deve ser um saco para o gringo ter que aprender toda essa conjugação. Na verdade, já foi um saco para a gente quando a gente aprendeu essa conjugação. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha que ficar conjugando todos os tempos verbais. Minha professora pedia para eu conjugar e era um saco. Você tinha que repetir várias vezes todas as conjugações, vários tempos verbais. Que foi bom, porque hoje em dia a gente consegue conjugar naturalmente devido a inúmeras repetições que a gente fez quando era criança. Mas o gringo ele tem que passar por todo esse processo se ele quiser realmente conseguir conjugar tão facilmente quanto a gente. E olha só a simplicidade do inglês, porque em vez de eles conjugar o verbo, ele simplesmente coloca o will, e o will ele faz essa conjugação, então você não precisa mudar o verbo. E para você fazer uma pergunta é muito simples. O will é um verbo auxiliar, então na pergunta ele tem aquele mesmo comportamento do verbo to be, de você colocar ele antes do pronome. Então aqui, para fazer a pergunta, é só colocar o will antes do pronome. E aqui nós temos ele na forma interrogativa. E agora a segunda parte, que seriam continuous tenses, que nós temos esses três aqui, que é o present continuous, past continuous e o future continuous. Você pode perceber que todos eles têm a palavra continuous, porque na verdade você tem que usar o ing, tanto no present continuous, past continuous ou future continuous. E nós também temos esses três tempos verbais lindos, maravilhosos aqui no português, e eu vou mostrar para você, dando alguns exemplos, mostrando que a estrutura é exatamente a mesma. Então aqui o present continuous, você pode perceber que o verbo to be está no presente, por isso que é o present continuous. Past continuous, o verbo to be está no passado, por isso que chama past continuous. O past, a palavra past, não está aí à toa. Se está past continuous, o verbo to be tem que estar no passado. E o future continuous também, a mesma forma, se é future, o verbo to be tem que estar no futuro, que seria o will be. E lembrando também que todos têm o termo continuous, ou seja, vai ter o verbo to be e o ing na estrutura. Então vamos começar com o present continuous. Você pode perceber que nós temos exatamente o mesmo tempo verbal. Você pode perceber aqui o verbo to be no presente, aqui no português. I'm working, you are working. Seria eu estou trabalhando, tu estás trabalhando, ou você está trabalhando. Ninguém mais usa o tu hoje em dia. E aqui o ing, né, que seria o nosso ando no português, que é o nosso gerúndio. A estrutura é a mesma e nós também usamos nas mesmas condições. Lembrando mais uma vez o present, que é o verbo to be, e o continuous, aqui temos o ing, só para dar aquela enfatizada. E para fazer pergunta é muito simples, é só colocar o verbo to be antes do pronome, colocar o ponto de interrogação. No português nós não temos isso, é só mudar a entonação,
Por exemplo, você está trabalhando, fazer uma pergunta, você está trabalhando? Só muda a entonação, só que no inglês você tem essa regra que tem que obedecer, que nem eu falo. Nós estamos aprendendo inglês, então nós temos que nos adaptar ao idioma, e não o idioma se adaptar a nós. Então você tem que respeitar essa regra. É a mesma coisa que o americano vir aqui e começar a não conjugar os verbos na hora de falar, né? Eu trabalhar, eu estudar, eu comer, eu beber, porque fica mais fácil para ele. Na verdade, ele tem que se adaptar ao português e ele tem que aprender a nossa conjugação. Então, como eu sempre digo, sempre quando você aprende um idioma, você que tem que se adaptar ao idioma e não o contrário. Past Continuous, a mesma coisa, nós também temos esse tempo verbal. E aqui nós temos aqui um exemplo. Você pode perceber I was working, you were working, que é a mesma coisa no português. Eu estava trabalhando, tu estavas trabalhando. Nós também temos o gerúndio, tanto no inglês quanto no português. Você pode perceber que a estrutura é extremamente a mesma, igualzinho, não tem o que pôr e nem tirar. É muito simples e é muito fácil. Vamos agora dar mais uma explorada aqui. E na pergunta tem o verbo to be, não importa se o verbo to be está no presente ou no passado. É verbo to be, é verbo auxiliar, tem o mesmo comportamento. Na pergunta ele vem antes do pronome. E agora o próximo que seria o future continuous, certo? Que é I will be working, you will be working, e nós também temos essa estrutura incrível no português. Eu estarei trabalhando, tu estarás trabalhando. Você pode perceber que nós também temos o verbo to be no futuro. E nós temos aqui o nosso gerúndio, né, que seria o ing no inglês e o nosso ando no português. E uma observação rápida aqui para vocês. Geralmente as pessoas usam esse tempo verbal de maneira errada. Eu já vi várias pessoas falarem eu estarei ligando, eu estarei enviando, que fica esquisito. A gente tem esse tempo verbal, mas não é usada dessa maneira. Se você for enviar ou ligar, você fala eu ligarei ou eu enviarei. Você vai falar eu estarei enviando ou estarei ligando. Isso não existe. Existe esse tempo verbal, mas não é usado dessa maneira. Vou dar um exemplo aqui para vocês do uso do Future Continuous. Faz quanto que eu falo para vocês que eu vou ligar às 2 horas da manhã numa segunda-feira? O que você vai falar para mim? Com certeza você vai falar eu estarei dormindo às 2 da manhã. Então esse é um uso correto do Future Continuous. Ou seja, você provavelmente começou às 11 horas da noite e às 2 horas da manhã você estará dormindo. Então falo para você, eu vou te ligar às 2 horas da manhã e você fala I will be sleeping at 2 o'clock in the morning. Ou seja, eu vou estar dormindo às 2 horas da manhã. Então esse é um exemplo do uso correto do Future Continuous. É uma ação que começou bem antes e nesse horário você vai continuar fazendo essa ação. Mais um exemplo, falar eu te convido para tomar uma cerveja às 9 horas da noite, só que você trabalha à noite, você começa o seu trabalho às 6, né? Faz conta que você trabalha das 6 da noite até a meia-noite, certo? Fala, vamos tomar uma cerveja às 8 horas da noite. E o que você vai falar para mim? Eu estarei trabalhando às 8 horas da noite. Ou seja, você não começou às 8 horas, né? Você começou às 6 e às 8 horas você estará trabalhando. Começou às 6 e vai continuar trabalhando, né, até a meia-noite. Então esse é o uso correto do Future Continuous. Então cuidado para você usar esse tempo verbal, porque ele existe, mas muitas vezes ele é usado de maneira errada. Então fica a dica, não usa mais esse tempo verbal de maneira errada. Chega de falar eu estarei enviando ou eu estarei ligando, né? Isso não existe, só simplesmente usa o Simple Future. Eu ligarei, ou eu vou te ligar, eu vou te mandar um e-mail. E voltando agora para a apresentação aqui, você pode perceber que nós temos essa estrutura e na pergunta é muito simples. Aqui nós temos dois verbos auxiliares, que é o will e o be, mas o que conta o primeiro é o will. Lembrando mais uma vez aqui, future, então nós temos o verbo to be no futuro, will be, e o continuous, que seria o nosso ing. E pergunta, nós temos dois verbos auxiliares, que é o will e o be, mas o que conta é o primeiro, então na pergunta fica will I be working, ou will you be working, e assim por diante, e o pontinho de interrogação, certo? Agora a terceira fase, que seriam os perfect tenses, e nós temos também esses três tempos verbais, que é o present perfect, past perfect e future perfect. Você pode perceber que todos eles têm a palavra perfect. E mais uma observação aqui, sempre quando você vê o termo perfect, quer dizer que o verbo vai estar no particípio. E o que seria o verbo no particípio? Seria a terceira coluninha dos verbos irregulares. Lembra aquelas colunas? Temos o presente, o passado e o particípio. Seria aquela terceira coluna.
E no português são todos os verbos que terminam com ido e iado. Então, trabalhado, comido, estudado, viajado, todos os verbos que terminam com ido e iado são no particípio e vão estar nessa estrutura. Então, vamos de volta aqui para a apresentação. E aqui nós temos o Present Perfect, Past Perfect e Future Perfect. Lembrando que tem o Present Perfect porque o verbo have está no presente. Past Perfect porque o verbo have está no passado, que aqui nós temos o had. E o Future Perfect porque o verbo have está no futuro. Então você pode perceber que a nomenclatura é muito simples, é muito fácil. E aqui o Perfect porque todos os verbos estão no particípio. E mais uma observação aqui, que todos os verbos regulares, tanto o passado e o particípio é o mesmo. Então um exemplo aqui, work. Então work, worked, worked. Então, trabalhei e trabalhado é a mesma coisa. Todos os verbos regulares, o passado e o particípio é a mesma coisa, que torna o inglês muito mais fácil para a gente. Mesmo porque no português é duas palavras diferentes. Então, todos os verbos regulares, passado e particípio é a mesma coisa. Já os verbos irregulares, tem alguns até que são o passado e o particípio é o mesmo, que é o caso de buy. Buy, bought, bought. Então você pode perceber que o passado e o particípio é o mesmo, mas tem muitos verbos regulares que são diferentes. É o caso de drive, por exemplo, drive, drove, driven. Então nós temos o dirigir, dirigir e dirigido. Então nesse caso, cuidado com os verbos irregulares, porque quando você usar os perfect tenses, você vai ter que usar a terceira coluninha. Se for um verbo regular, não faz diferença, porque o passado e o particípio é o mesmo, é só você colocar o ed. Mas se for um verbo irregular, você vai ter que colocar a terceira coluninha, que no português é o nosso ido e iado. Então agora vamos voltar aqui para a apresentação e vamos dar uma explorada no Present Perfect. E eu dei dois exemplos aqui, tanto no verbo regular quanto no verbo irregular. Então você pode perceber que o verbo regular é só você colocar o ed no final, só que o verbo regular você tem que usar a terceira forma do verbo, que é o driven. Então nós temos o drive, drove e o driven. E se você for comparado com o português, a estrutura é a mesma coisa. Então você pode perceber que eu tenho trabalhado. Nós também temos o tenho e o trabalhado, que é o particípio, lembrando o ido e iado. E no verbo irregular, I have driven. E no português, eu tenho dirigido. Lembrando que o dirigir está no particípio também. Ou seja, a mesma estrutura, nós também usamos o verbo have e nós também usamos o verbo no particípio, que é o nosso ido e iado, e o inglês é a terceira coluna. Eu só vou focar num verbo, então aqui nós temos o verbo work. Então, I have worked, you have worked, e assim por diante. Lembrando mais uma vez aqui o present, lembrando que o have está no presente, e o perfect, que o verbo está no particípio. E quando você faz a pergunta, nesse caso, o have é um verbo auxiliar. E se for um verbo auxiliar, ele tem o mesmo comportamento e antes o pronome quando faz uma pergunta. Então, nesse caso aqui, é só você inverter have I worked, have you worked, e assim por diante. Muito simples, muito fácil. Agora, Past Perfect, nós também temos o português, olha só a similaridade. Na verdade é a mesma coisa, você pode perceber aqui que nós temos o past, porque o verbo have está no passado, e aqui também nós temos o have do passado. E os dois também estão no particípio, o worked está no particípio e o trabalhado também está no particípio. Então, mais uma observação, se é Present Perfect, o have tem que estar no presente. Eu tenho trabalhado, tenho, está no presente. Eu tenho estudado, tenho viajado. Se é passado, o verbo have tem que estar no passado. I had worked. Eu tinha trabalhado, tinha estudado, tinha viajado. Você pode perceber que a estrutura é extremamente a mesma coisa, então é muito fácil. É um tempo verbal que confunde muitas pessoas, certo? Mas se você quiser que eu faça um vídeo sobre o Past Perfect, deixa um comentário aí. Se tiver mais do que 3 comentários pedindo para eu fazer um vídeo sobre o Past Perfect, eu faço um vídeo, já tem uma apresentação que eu sempre mostro para meus alunos, uma apresentação muito boa, então deixa um comentário logo abaixo, certo? Voltando para a apresentação. E para você fazer pergunta também é muito simples. Nesse caso, had é um verbo auxiliar, e quando é verbo auxiliar, uma pergunta ele vem antes do pronome, então aqui nós temos que inverter, colocar o had antes do pronome. E o ponto de interrogação. Agora vamos para o próximo, que é o Future Perfect, que nós também temos em português. Lembrando que é Future Perfect porque o verbo have está no futuro, tanto no português quanto no inglês, que é I will have worked. Eu terei trabalhado. E aqui nós temos o Perfect porque os dois estão no particípio. Lembrando que o work é um verbo regular, então o passado particípio é o mesmo. Mas no inglês é o verbo terminado em ado, trabalhado, comido, bebido, viajado. Você pode perceber que é a mesma estrutura e usamos da mesma forma. E para fazer pergunta, nós temos 2 verbos auxiliares, que é o will e o have, mas nesse caso o que conta é o primeiro, que seria o will,
Então na pergunta é só inverter o will, colocar antes do pronome e colocar o ponto de interrogação. Muito simples, muito fácil. E lembrando que nós também temos o Future Perfect. Um exemplo, por exemplo, eu terei lido esse livro até domingo. É um exemplo de Future Perfect. Geralmente eles usam isso quando vão falar de prazos. Então, I will have read this book by Sunday. Ou seja, eu terei lido esse livro até domingo. Mas em alguns casos você pode até usar o Simple Future. Eu lerei esse livro até domingo. Então tem casos que você pode usar mais do que um tempo verbal. E agora a última fase, que é o Perfect Continuous Tenses, que são os que mais deixam os alunos loucos. E aqui nós temos os três, o Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous e o Future Perfect Continuous. Só que nós não temos nenhum desses tempos verbais no português, mas não se preocupa que eu vou explicar de uma maneira que vai ser fácil entender. Lembrando aqui, ó, Present Perfect Continuous, então Present, o have tem que estar no presente. Past Perfect Continuous, Past, então o verbo have tem que estar no passado, que é o had. E o Future Perfect Continuous, Future porque o verbo have tem que estar no futuro, certo? Muito simples, muito fácil. E mais uma dica, você pode perceber que tem o perfect, e como eu disse anteriormente, sempre quando você vê o termo perfect, então quer dizer que o verbo vai ter um verbo no particípio. E aqui nós temos o been, que é o particípio do verbo to be. E mais outra dica, você pode perceber aqui que nós temos o continuous. Sempre quando tiver o termo continuous ou progressive, vai ter esse bendito ing, que no português é o nosso gerúndio. Então sempre quando você vê o termo continuous ou progressive, você vai ter que colocar o ing. E mais uma dica aqui para você. Sempre quando você estiver fazendo uma prova e você vê um exercício que é para passar por algum tempo verbal que tem um continuous, você vai ter que colocar o ing. Então você vê o nome do tempo verbal que tem a palavra continuous ou progressive, você pode ter certeza que vai ing. E se você não colocar ing, com certeza seu professor vai dar errado ao que eu faria, né? Porque se tem continuous, tem que ter ing. Então vamos agora voltar para a apresentação. E aqui nós temos o Present Perfect Continuous, que acho que é um dos mais comuns. E nós não temos no português, então não dá para fazer uma comparação, mas eu vou explicar de uma maneira bem fácil. Então aqui nós temos o I have been working. Se for traduzir ao pé da letra, eu tenho estado trabalhando. Nós não temos esse tempo verbal no português. De uma forma bem resumida aqui, ó, o Present Perfect Continuous destaca algo que aconteceu no passado e continua acontecendo no presente. Eu sei que essa explicação foi totalmente inútil, não ajudou em nada, mas eu dei uma resumida nela. Então aqui, ó, Present Perfect Continuous é o mesmo que o Present Continuous com uma duração de tempo da ação. Não se preocupa que eu vou dar um exemplo. Então aqui nós temos o Present Continuous. Eu estou trabalhando. Não tem nada demais. Eu estou trabalhando. I'm working. Se você colocar uma duração de tempo, por exemplo, por 2 horas, então no português é aceito. É normal. Eu estou trabalhando por 2 horas. No entanto, no inglês está errado. Você não pode usar o Present Continuous e depois uma duração de tempo. Então no inglês isso não existe. Não acontece. E aí que entra o Present Perfect Continuous. Então o certo seria I have been working for 2 hours. Então de uma forma bem resumida, Present Perfect Continuous é a mesma coisa que o Present Continuous, só que você está dando uma ideia de duração da ação. Então você está falando que você está fazendo uma coisa por 5 minutos, 2 horas, dias, anos, então você tem que usar o Present Perfect Continuous. No português é muito mais simples, a gente só usa o Present Continuous, eu estou trabalhando por 2 horas. Tá normal, fácil, simples. Só que no inglês não é tão simples assim, você tem que usar o Present Perfect Continuous. Tá falando do Present Continuous e tá indicando o tempo de duração da ação, então você tem que usar toda essa estrutura. I have been working for 2 hours. Então, mais uma vez, enfatizando, Present Perfect Continuous é o mesmo que o Present Continuous, indicando o tempo da ação. Mais um exemplo, eu estou dirigindo, I'm driving. Muito simples, fácil. Só que se você colocar uma duração de tempo, eu estou dirigindo por 30 minutos, no inglês você tem que usar o Present Perfect Continuous. I have been driving for 30 minutes. Se você falar I'm driving for 30 minutes, é lógico que eles vão entender, mas é errado, né? Se você está assistindo o meu vídeo, é porque você quer aprender da maneira correta. Então tenta, eu sei que é difícil, porque é uma estrutura que nós não temos, então você tem que se adaptar, você tem que praticar, isso leva tempo, um certo esforço, mas se esforça para falar da maneira correta, né? Porque é o seu inglês, então você quer falar um inglês correto, e o certo é falar o inglês correto, então se esforça um pouquinho. Então nesse caso, tenta usar o Present Perfect Continuous. I have been driving for 30 minutes.
E para fazer pergunta também é muito simples, então aqui nós temos dois tempos verbais, que é o have e o been, mas o que conta é o primeiro. Então, na pergunta você coloca o have antes do pronome, e coloca o ponto de interrogação. Muito simples, muito fácil. Vamos agora para o Past Perfect Continuous, que é praticamente a mesma coisa. Nós não temos no português, então aqui se for traduzir ao pé da letra, I had been working. Eu tinha estado trabalhando. Isso não existe. Se você for gringo, não vá traduzir isso ao pé da letra, que vai ficar bizarro. Ninguém fala isso, ninguém vai te entender. Então, mas essa seria a tradução literal que não existe no português. E novamente, o Present Perfect Continuous indica a duração de uma ação no passado. De uma forma bem resumida, Past Perfect Continuous é o mesmo que o Past Continuous com uma duração de tempo da ação. Vamos pôr em prática que fica muito mais fácil entender. Então aqui é a mesma coisa que o Past Continuous com uma duração de tempo. Um exemplo, eu estava trabalhando quando meu chefe chegou. Até aí tudo bem, I was working when my boss arrived. Não tem nada demais. Tá perfeita, as duas estruturas são idênticas e são iguais e estão corretas, certo? Só que se você for dar uma duração de tempo, um exemplo aqui, eu estava trabalhando por 2 horas quando o meu chefe chegou. Então nesse caso está mostrando uma duração de tempo que é por 2 horas. Então nesse caso você tem que usar o Past Perfect Continuous. I had been working for 2 hours when my boss arrived. Eu sei que é um pouco difícil de assimilar no começo, mas a partir do momento que você pratica uma certa regularidade, isso fica natural. Mas essa é a estrutura correta se você for usar o Past Continuous com uma duração de tempo, que você indicar o quanto tempo aquela ação está acontecendo. E para fazer pergunta, então nesse caso nós temos o had e o been, os dois verbos auxiliares, mas o que conta a inversão é o primeiro, que é o had. E para fazer pergunta é só você inverter, colocar o had antes do pronome. E agora o Future Perfect Continuous, que é o mais raro. Eu praticamente acho que nunca usei o Future Perfect Continuous. Eu acredito que americanos raramente usam também, que é essa estrutura aqui, e que se for traduzir ao pé da letra, I will have been working, traduzir seria eu terei estado trabalhando, isso vai parecer um alienígena, porque ninguém fala dessa maneira, e para você entender melhor, então, Future Perfect Continuous indica uma ação que estará acontecendo no futuro, forma resumida, Future Perfect Continuous é o mesmo que o Future Continuous, como a duração de tempo da ação. Mais um exemplo aqui para ficar mais claro, porque essas explicações eu sei que são difíceis de entender. Então aqui nós temos, eu estarei trabalhando naquela empresa próxima terça. E no inglês, I will be working at that company next Tuesday. Até tudo bem, sem problema, quer dizer que terça-feira você estará trabalhando naquela empresa. Talvez você consiga o trabalho segunda. Parabéns se conseguiu o trabalho aí nessa pandemia. Então quer dizer que você começou na segunda e terça-feira você vai estar trabalhando naquela empresa. Então, I will be working at that company next Tuesday. Até aí, nada demais. Só que você indicar o tempo que você está fazendo isso, um exemplo aqui, eu estarei trabalhando naquela empresa por 5 anos, próxima terça. Então, nesse caso, está mostrando a duração da ação, que é por 5 anos. E nesse caso, você usa o Future Perfect Continuous, que ficaria I will have been working at that company for 5 years next Tuesday. Uma estrutura bem chatinha de você usar no começo, mas que nem eu falo, é só você praticar que você pega o jeito. Essa é uma estrutura um pouco mais difícil para nós brasileiros, mesmo porque nós usamos uma estrutura diferente, né? No português a gente falaria a próxima semana vai fazer 5 anos que eu estou morando em Piracicaba, um exemplo. Ou próxima segunda vai fazer 10 anos que eu estou trabalhando naquela empresa. Então você vê, a estrutura é totalmente diferente, só que no inglês a estrutura é bem diferente. Então, por exemplo, I will have been working in that company for 5 years next Monday. Então você pode perceber que a estrutura muda totalmente. Então, por isso que para nós brasileiros é uma estrutura um pouco mais difícil da gente usar, é raro. Esse no português é raro, para você usar no inglês vai ser muito mais raro ainda. Mas é importante você saber quando você usar. Voltando agora aqui para a apresentação, então aqui nós temos I will have been working. E aqui nós temos 3 verbos auxiliares, que é o will, have e o been. E nesse caso, para fazer pergunta, o que conta é o primeiro. É só você inverter o will, e aqui nós temos ele na forma interrogativa. Bom, espero que você tenha gostado do meu vídeo. Esses são todos os tempos verbais. Deu um pouco de trabalho, ficou um pouco comprido o vídeo, né? Um pouco mais comprido do que o normal, mas eu queria fazer esse vídeo só para vocês terem uma ideia de todos os tempos verbais que vocês vão aprender desde o livro 0 até o último livro. Espero que tenha ajudado. Se gostou, aproveita e dá um like, se inscreva no meu vídeo, encaminhe esse meu vídeo aí para seus amiguinhos.
tô tentando monetizar meus vídeos, eu preciso de 4.000 horas de visualizações nos últimos 365 dias. Eu tenho só 2.000 horas, então acho que vai ser um pouco difícil, mas com a ajuda de vocês aí, com certeza eu consigo. Então vocês me ajudam e eu ajudo fazendo outros vídeos legais, assim, instrutivos para vocês. Obrigado por assistir meu vídeo até o final e até o próximo vídeo.